o texto que nós estamos usando neste ano é João, capítulo 14, versículo 12. Eu imagino que você já tenha decorado, né? E a palavra de Deus diz assim: digo a verdade, aquele que crê em mim fará também as obras que tenho realizado. Fará coisas ainda maiores do que estas, porque eu estou indo para o Pai. Amém? Como é bom quando a gente abre o coração e deixa Deus agir, deixa Deus falar, deixa Deus operar, deixa Deus se manifestar. Porque Deus está sempre falando conosco. Deus está sempre querendo abençoar, mas a gente fecha às vezes o coração. Nós impedimos muitas vezes de Deus entrar. E a Bíblia fala que Ele não invade a casa de ninguém, não invade nenhum ambiente. Ele bate a porta e se alguém ouvir a sua voz e abrir a porta, Ele entra e ceia, comunga, tem comunhão com esta pessoa. Então, para a gente ter comunhão com Deus, irmãos, nós precisamos abrir a porta do nosso coração. E nada impede que nós abramos o nosso coração. Não é porque nós estamos passando por um problema, não é porque nós estamos com uma dificuldade, ou porque nós estamos doentes, ou porque há uma aflição, uma pendência na nossa vida. Não, isso não impede. Muito pelo contrário, esta é a hora de nós abrirmos o coração e dizermos: Senhor, entra e muda essa história, muda a história da minha vida, muda a minha condição, muda o meu ser. E esse é o tempo da igreja, irmãos. É a hora da igreja, é o momento da igreja se posicionar nesta terra, uma igreja restaurada, uma igreja vivificada, uma igreja santificada, uma igreja avivada na presença do Senhor. É o tempo da igreja. Uma igreja que já recebeu, que já tomou posse dessa intimidade com Deus e que reflete Jesus aqui na terra. O Senhor veio falando conosco durante esses meses que para que nós façamos coisas ainda maiores, as obras de Jesus e coisas ainda maiores, precisamos crer. Aquele que crê, tudo começa com fé. O Senhor nos ensinou que é através do Espírito Santo que nós fazemos todas as coisas. Jesus começa seu ministério a partir da unção com o Espírito Santo. E ele declara que a unção de Deus sobre ele tinha um propósito: de salvar. E essa foi a missão sublime de Jesus. A missão especial. Ele saiu do céu com uma determinação: eu vou ao mundo para morrer e salvar a humanidade. Então, isso é o que nós estamos aprendendo a respeito da obra de Jesus. E de como nós podemos reproduzi-la, continuar fazendo. Nós vimos que os discípulos foram os primeiros a dar continuidade a essa obra. E nós precisamos dar um fechamento até que Jesus volte. Enquanto Ele está com o Pai, é o tempo da igreja. Enquanto Jesus está com o Pai, é o tempo da igreja. Daqui a pouco não vai mais ser. Então, nesse tempo, nós temos que aproveitar e viver e fazer as coisas que o Senhor tem colocado na nossa vida para fazer. A partir da nossa transformação, nós vamos ver um pouquinho disso hoje. A palavra de Deus, então, citada por Jesus para fazer a obra, foi Isaías 61. Jesus citou o texto em que o profeta Isaías se referia ao Messias, ao ungido. E Jesus, lá em Lucas 4,18, toma posse dessa palavra e diz: o Espírito do Senhor está sobre mim, sou eu o ungido, que Isaías fala lá. E hoje nós podemos declarar, a partir da descida do Espírito Santo, que o Espírito do Senhor está sobre nós. O Espírito do Senhor está sobre nós. E Ele nos unge com um propósito. Que propósito é esse? É a nossa responsabilidade fazer as obras de Jesus. Sabe, irmãos, nós podemos fazer muitas coisas como igreja. Múltiplas coisas, boas, bonitas, interessantes, agradáveis, visíveis. Mas nós precisamos
fazer o que Jesus fez aqui. O impacto que Jesus causou na terra é o impacto que a igreja de Cristo tem que causar no mundo nestes dias. Parece que a igreja quer, mas está um pouquinho adormecida, um pouquinho segura, paralisada em relação à obra de Jesus. O texto de Isaías diz: o Espírito do Senhor Jeová está sobre mim, porque o Senhor me ungiu para pregar boas novas aos mansos. Obra de Jesus. Enviou-me a restaurar os contritos de coração. Obra de Jesus. A proclamar liberdade aos cativos e abertura de prisão aos presos. A obra de Jesus. A pregoar o ano aceitável do Senhor e o dia da vingança do nosso Deus. Obra do Senhor. E consolar todos os tristes. Esse impacto dessa obra poderosa de Jesus na terra, de libertação, restauração, salvação, anúncio da salvação e do juízo, é o impacto que nós temos que causar nos nossos dias. Igreja de Cristo, é nossa responsabilidade fazer as obras de Jesus. Durante toda a história, Deus está interessado em salvar. E a salvação é obra de Deus. Mas Deus nunca fez a obra da salvação sozinho. Interessante. O poder para salvar, a autoridade para salvar, só Jesus pode salvar. Mas sempre Deus interveio na terra e usou pessoas para fazer a sua obra. Não é maravilhoso? Lá atrás, lá no início, Deus usou Abraão para fazer uma aliança e intervir na terra com salvação. Depois Deus usa Moisés para liderar um povo e trazer salvação. E assim por diante, Deus vai usando pessoas e Ele usa Jesus Cristo, que se dispõe, é o próprio Deus, a vir a essa terra. E hoje Ele diz: eu quero usar você. Deus quer nos usar para trazer salvação a essa terra. É assim que Deus gosta de trabalhar, porque Deus nos chama, Deus nos encara como cooperadores da sua obra, como ajudadores da sua obra. E nós muitas vezes fomos alcançados por essa salvação poderosa. E agora? Nós precisamos cooperar para que outros sejam alcançados por essa salvação poderosa. Diz a palavra de Deus em Filipenses 1, 3-6. Dou graças ao meu Deus todas as vezes que me lembro de vós, fazendo sempre com alegria oração por vós em todas as minhas súplicas, pela vossa cooperação no Evangelho, desde o primeiro dia até agora. Tendo por certo isto mesmo, que aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará até o dia de Jesus Cristo. Paulo está agradecendo a Deus, porque os filipenses eram cooperadores do Evangelho. Nós precisamos olhar uns para os outros, como igreja, e agradecemos a Deus, porque somos cooperadores do Evangelho. Porque Deus está aperfeiçoando a sua obra, enquanto Jesus está com o Pai. Mas Jesus está voltando. E o tempo está terminando. E o tempo é agora para que a igreja se manifeste como cooperador de Deus. O texto de Isaías fala isso, que nós temos que pregar boas novas, restaurar contritos, libertar os cativos, através do poder do nome de Jesus. E Deus tem tanta urgência em salvar, irmãos. Entenda isso. Tem hora que me dá vontade assim de gritar, de
de bater assim nas nossas cabeças, na minha e na de todos nós, é abrir e dizer: entra, que eu quero entender, acreditar e fazer. Porque Deus tem urgência absoluta em salvar. É tão importante para Deus salvar, irmãos, que Ele manda o Filho. E isso mostra a importância da salvação. Deus podia ter mandado anjos, poderia ter mandado mais profetas, mais mestres, mas não, Deus manda o Filho, porque a obra não tem outra pessoa que possa fazer tão bem. Ela é tão importante que só o Filho pode fazer. E aí, para que essa obra seja completa, Deus manda o Espírito Santo. Deus está se dando. Deus dá de si, parte de si. Deus está mandando o Filho, é o próprio Deus. Deus está mandando o Espírito, é o próprio Deus. É a importância que Deus vê na salvação. E depois que Deus manda Jesus e manda o Espírito, o que Ele faz? Ele nos dá do seu Espírito. Olha que importância Deus dá para que a igreja realize a obra do Senhor. Irmãos, nós não somos cheios do Espírito Santo simplesmente para desfrutar egoístamente do que o Espírito traz: poder, alegria, coisas maravilhosas do fruto do Espírito: amor, gozo, paz, benignidade, bondade, longanimidade, fé, mansidão, temperança ou domínio próprio. Quer dizer, não é só para desfrutar ou produzir. Nós somos cheios do Espírito Santo para viver como Jesus vivia, para falar o que Jesus falou, para andar como Ele andou, para exercitar o que Ele exercitou. Nós somos cheios do Espírito Santo, irmãos, para que a própria vida de Deus se veja em nós, porque o Espírito Santo é Deus. E a vida de Deus tem que ser vista em nós. E aí, Deus nos toma e nos envia. Deus nos salva, nos dá o seu Espírito e nos envia para que essa salvação alcance mais pessoas. Deus está interessado em salvar. Deus está interessado em abençoar de muitas formas. Para Ele é um prazer nos abençoar. Para Ele é um prazer mostrar o seu poder, a sua graça, a sua misericórdia. Mas o maior interesse de Deus, em todos os tempos, desde antes da fundação do mundo, foi salvar. Foi salvar. Lá em Romanos 10, 13 a 15, diz assim: porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. Como, pois, invocarão aquele em quem não creram? E como crerão naquele de quem não ouviram? E como ouvirão, se não há quem pregue? E como pregarão, se não forem enviados? Como está escrito: quão formosos os pés dos que anunciam a paz, dos que anunciam coisas boas. Olha, irmãos, crer em Jesus, invocar o nome de Jesus, traz salvação. Mas como que o mundo vai crer num Jesus que salva e liberta, se eles não ouvirem a respeito desse Jesus? E como eles ouvirão se ninguém pregar? E como nós pregaremos se não formos enviados? Mas a palavra de Deus está dizendo que Ele nos deu o seu Espírito para que nós possamos ir. Deus nos envia à seara. Hoje nós estávamos lembrando alguns textos dos encontros de lideranças, e um que foi muito marcante para nós foi quando nós fizemos o primeiro CD, o Olho para os Campos, e o texto foi João 4:35, que diz assim: não dizeis vós que ainda há 4 meses para a colheita? Levantai os vossos olhos e orai para os campos que estão brancos, prontos para a colheita.
A gente fica dizendo, ainda, né, amanhã, depois de amanhã, a semana que vem, deixa eu resolver essa situação, deixa minha vida ficar pronta, deixa meu casamento, deixa meus filhos, deixa minha casa, deixa tudo se ajeitar, aí eu vou. Levanta os olhos, igreja, e olha para os campos que estão brancos, precisando de ceifeiros. Deus não está dizendo para você, não, eu não te envio. Deus já deu o seu Espírito para que nós possamos fazer a obra. É responsabilidade da igreja fazer as obras de Jesus. E quando Jesus fala sobre o texto de Isaías, ele declara que ele foi ungido para pregar boas novas. A palavra boas novas, do hebraico, no texto de Isaías, é bazar. E o significado desta palavra é muito mais profundo só do que boa notícia. Boa notícia, se eu chegar na tua casa e disser assim, olha, eu trouxe um bolo muito bom de chocolate, recheado de morango. Você vai falar, ai, que boa notícia, né? Ou você liga e fala assim, olha, comprei um cachorrinho. Que boa notícia. Bom, enfim, não é? São boas notícias. Olha, hoje eu vou fazer uma pizza aqui em casa, porque é meu aniversário, a Aline falou. É boa notícia. Não é boa notícia? Má notícia é quando alguém te liga e fala assim, olha, estou doente, estou mal, aconteceu, roubaram o seu carro, né? Assaltaram sua casa. Um dia entraram no prédio do meu consultório. O síndico me liga num domingo, na minha casa, e diz assim, doutora, eu falei, olha, o negócio é o seguinte, entraram assaltantes no prédio, foram 8 assaltantes que entraram no prédio e devastaram o seu consultório. E essa é uma pessoa que gosta de dar má notícia, né, irmãos? Porque assim, não é, ele podia ter dito, olha, inclusive entraram em alguns conjuntos do prédio, entraram no seu também. Não, ele deu a notícia assim, devastaram o seu consultório e você precisa vir para cá agora. Nossa, eu imaginei que eu ia chegar lá, não ia ter nem a cadeira, né, irmãos? Aí fui para o consultório, cheguei lá, eles tinham quebrado a porta da entrada e tinham vasculhado, mexido em tudo, mas não tirado assim tudo do lugar. A gente via que tinham mexido e levaram 3 objetos. 3. E esqueceram os 3 dentro do elevador. Na hora de ir embora com o roubo, tudo que me pertencia, irmãos, ficou dentro do elevador. Deus é Deus ou não é Deus? Sabe, aí, má notícia, né? Mas a palavra de Deus fala de boa notícia, mas não é essa boa notícia. Olha, assaltaram o prédio e a boa notícia é que no seu não entraram. Não, isso é uma boa notícia. Mas bazar, como Isaías fala aqui no texto, no capítulo 61, quer dizer a boa notícia de vitória sobre o inimigo, a vitória da guerra. Isso é uma boa notícia, né, irmãos? Quando Jesus diz, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para bazar, Jesus está dizendo, o Espírito do Senhor está sobre mim pelo que me ungiu para anunciar que o diabo está vencido e que agora a guerra foi ganha na cruz do Calvário e que agora cada ser, cada criatura que crer e confiar e aceitar está salvo. Isso é boa notícia. Isso é boa notícia. E essa é a boa notícia que a igreja tem que pregar. Em Lucas, quando Jesus cita o texto de Isaías, em Lucas 4:18, ele usa a palavra evangelium, porque ele está falando, ali o Novo Testamento está no grego, e ele diz evangelion. E evangelho, sabe o que é? É o mensageiro das boas novas. É o mensageiro do bazar, da boa notícia de vitória. Mas ainda é mais. Evangelho quer dizer a própria notícia. É o mensageiro, é a própria notícia. E tem uma coisa que eu acho espetacular na palavra de Deus, porque essas coisas que só Deus pode ensinar para a gente.
A palavra evangelho quer dizer a recompensa daquele que traz a boa notícia. Olha que interessante, irmãos. Quando a notícia é tão boa, que aquele que traz a boa notícia merece uma recompensa. Isso quer dizer o quê, irmãos? Que a obra da igreja, o chamado da igreja hoje, é para trazer a boa notícia de que a salvação chegou, o reino de Deus é chegado a vós. E a notícia é tão boa que, como mensageiros da boa notícia, nós temos recompensa. Almas, e vidas, e mais vidas, e frutos que saltem a 30, 60 e a 100 por um, pedras na nossa coroa no céu. Isso é evangelho. Isso é pregar evangelho. Se nós não estamos tendo um evangelho que nos dá recompensa de almas, nós não estamos fazendo a obra de Jesus. E é responsabilidade da igreja fazer a obra de Jesus. Se a igreja não pregar, irmãos, ninguém vai ser salvo. De verdade. A igreja tem que pregar. Individualmente, coletivamente, a igreja tem que pregar o evangelho. Essa boa notícia de vitória. E se nós não abrirmos a nossa boca, irmãos, as pessoas não vão ser salvas. E vai ser cobrado de nós. Esse é o ministério da igreja na terra. Esse é o ministério da igreja na terra, continuar a obra de Jesus. Para isso nós estamos cheios do Espírito Santo. Para isso, nestes dias, nós precisamos nos encher mais do Espírito Santo, estarmos avivados verdadeiramente, para que a obra do Senhor seja completa nestes últimos dias. Nos dias que antecedem o grande dia do Senhor. A partir do momento que você começa a se apaixonar por almas, sabe o que acontece? Deus tem um interesse especial em você. Quando nós nos interessamos por vidas, por salvação, Deus se interessa em nós. Deus não faz acepção de pessoas. Ele ama todos nós. Mas isso não tem a ver com amor. Tem a ver com o interesse de Deus, com o olhar de Deus, com o agir de Deus, com o mover de Deus. Quando nós nos interessamos por vidas, Deus se interessa. Nós chamamos a atenção do olhar de Deus. A gente quer chamar a atenção do olhar de Deus com tantas coisas que não estão interessando o coração de Deus. Mas quando nós nos interessamos por almas, Deus está olhando para nós com um olhar todo especial. E nós vamos nos tornando pessoas parecidas com Ele, porque o coração de Deus é salvar. À medida que nós nos apaixonamos por salvação, nós vamos ficando mais parecidos com Jesus. Mas pregar, irmãos, pregar o evangelho, parece às vezes uma coisa um pouco complicada, porque as pessoas são diferentes. Né? Tem gente de todo tipo, com interesses diferentes, com classes sociais diferentes, com cultura diferente, com hábitos diferentes, com ideias e gostos diferentes. Mas como que nós vamos pregar uma mensagem? E a própria palavra de Deus responde. O evangelho, a mensagem do evangelho é suficiente. Essa mensagem, irmãos, ela é suficiente. Cada um desse mundo, cada pessoa precisa de água, não precisa, irmãos? Sem água ninguém vive. Eu já ouvi aí umas histórias de um pessoal que não come. Não sei se vocês já ouviram. Eles ficam olhando para o sol. Eu acho muito sem graça isso, mas acho mais gostoso a gente comer. Mas é assim, tem uma turma aí que acha que tem uma energia assim, né? Aí eles olham para o sol, não sei quantos minutos no dia. Né? Eles acordam e olham para o sol.
E aí eles não precisam comer, eles não comem mais, eles só se alimentam disso. Não sei se alguém já viu isso aí, já ouviu falar. Inclusive teve lá na entrevista. Mas água eles tomam. Até quem não come nada, se alimenta de raio de sol, precisa de água para viver. O Evangelho, irmãos, é a água da vida. Água viva, que todas as pessoas na humanidade, todas, irmãos, não importa quem seja, importante, menos importante, sem nenhuma importância, todas as pessoas precisam dessa água da vida para renascer em Jesus Cristo. A resposta está aqui. Não precisa de uma mensagem diferente para pessoas diferentes. É uma só palavra. É uma só palavra, a palavra, as boas novas do Evangelho que podem salvar. Não importa se a pessoa é muito culta, ou se ela é muito ignorante, se ela é muito rica, ou se ela é muito pobre, se ela é muito conhecida e uma celebridade, ou se ela é ninguém para você. Não importa, a palavra de Deus é suficiente para salvar. É suficiente para libertar, é suficiente para transformar o nosso coração. E uma coisa que é fato na palavra, que aconteceu em todos os episódios, é que o que faz com que alguém seja salvo, o que faz com que alguém tenha a vida transformada, é conhecer Jesus, é encontrar com Jesus. Muitas histórias verídicas, a Bíblia é a verdade, e aquilo que está contido nela não é uma ilustração, a não ser as parábolas que Jesus contou, que eram ilustrativas, as outras coisas foram fatos. E nós vemos que as pessoas que foram salvas, elas foram salvas porque conheceram a Jesus. Independentemente de quem foram, elas podem ter histórias totalmente diferentes. Maria Madalena tinha 7 demônios, não é? Foi acusada de adultério, sujeita a morrer ali. E o que salvou Maria Madalena? Conhecer Jesus. Zaqueu, um homem importante, cobrador de impostos, tinha muito dinheiro, conhecido na sociedade. O que fez com que Zaqueu fosse salvo? Conhecer Jesus. Em qualquer história de vida, na minha história, na sua história, o que faz a diferença, o que salva é conhecer Jesus. E é por isso, irmãos, que a igreja precisa se levantar nos nossos dias com autoridade e pregar a única palavra que é a verdade, Jesus Cristo vivo, a boa nova do Evangelho. E as religiões, irmãos, estão fazendo aí uma confusão, e o diabo está se usando de muitas artimanhas para confundir as pessoas. Porque religiões provocam sentimentos, emoções religiosas. Mas Deus não está interessado nisso. E isso não pode mudar a história da nossa vida. A única pessoa que salva é Jesus Cristo. E aí, e nisso está o engano. De dizer que toda religião é boa. Nós não estamos falando contra ou a favor de nenhuma religião. Nós estamos dizendo que só Jesus salva. E se você está pregando boas novas de salvação, vitória sobre o inimigo, sobre o inferno, vida eterna, só Jesus serve. Não adianta pregar outra coisa. É um grande engano achar que muitas coisas podem nos levar a Deus. Só Jesus nos leva a Deus. Só Jesus nos leva para o céu. Só Ele salva. A gente pode ter simpatia pelas pessoas, amor e empatia, inclusive.
Mas não adianta a gente ser conivente com uma mentira que o diabo tem pregado nos últimos dias e que a igreja acaba até assimilando e ficando quietinha. Não, só a palavra de Deus, só Jesus salva. Amém, irmãos? A palavra de Deus fala lá em 1 Tessalonicenses 2, dos versículos 2 a 4 e o versículo 13, diz assim: Mas havendo primeiro padecido e sido agravados em Filipos, como sabeis, tornamo-nos ousados em nosso Deus para vos falar o evangelho de Deus com grande combate. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. Mas, como fomos aprovados de Deus, para que o evangelho nos fosse confiado, assim falamos, não como para agradar aos homens, mas a Deus que prova o nosso coração. Pelo que também damos sem cessar graças a Deus, pois havendo recebido de nós a palavra da pregação de Deus, a recebestes não como palavra de homens, mas segundo é, na verdade, como palavra de Deus, a qual também opera em vós os que crestes. Olha o poder da palavra de Deus, a palavra genuína, não precisa inventar, não precisa florear, não precisa modificar. Ai daquele que modifica, ai daquele que inventa sobre a palavra de Deus é a verdade, ela tem que ser pregada com verdade. Amém, irmãos? E a prova da salvação, a prova de uma pregação verídica, sabe o que é? A conversão. A palavra que diz que, nesse texto, Paulo está dizendo que aqueles que receberam a palavra de Deus, como sendo palavra de Deus, foram transformados. A palavra operou nas vidas. A prova da salvação, de que a salvação chegou, é que nós nos convertemos. É que nós mudamos a nossa vida. A salvação sempre vai operar em nós, irmãos, uma mudança de caráter, mudança de atitude mesmo. Começa lá dentro, eu sempre falo isso, mas é impossível que essa mudança não transpareça, que não venha para fora. É impossível eu me converter e não parecer que eu me converti. Eu fico convertido só lá no coração e ninguém sabe. Conta para ninguém, tá? Mas eu estou convertido. Não dá, irmãos. Porque conversão é mudança de direção. Conversão é mudança de atitude. Eu posso dizer que estou salvo, mas se eu não tiver conversão, eu não provo a minha salvação. Quando Jesus chega, irmãos, eu tenho plena convicção, que foi o que eu falei alguns dias atrás, de que este caminho não serve para mim. E aí eu mudo de direção e vou andar numa outra direção em que Jesus apontou. A prova de que a salvação chegou no meu coração é essa. E essa força, essa autoridade, esse poder da palavra de Deus tem que convencer o nosso coração primeiro, irmãos, como igreja. Nós precisamos ter certeza de que Deus tem poder de transformar a nossa vida. A salvação transforma a nossa vida. Nós precisamos ver mais crentes convertidos. Nós precisamos ver mais igrejas convertidas. Nós precisamos ver mais pessoas salvas de verdade, que não estão caminhando para onde querem, mas que agora estão caminhando para onde o Senhor aponta, para o caminho da salvação. É isso que nós temos que ver, e os dias estão abreviados para que isso aconteça. E a partir disso, irmãos, nós vamos ter fé, convicção, certeza no nosso coração, que esse poder de transformação de vida pode transformar o mundo. A salvação, irmãos, ela tira a pessoa caída de qualquer situação.
Ela levanta o caído, ela sara o ferido, ela restaura o contrito, ela liberta o que está preso. A palavra de Deus é salvação. Esse poder de restauração tem que começar na nossa vida, irmãos. Quando a gente percebe a conversão em nós, nós cremos que Deus pode fazer a obra em qualquer pessoa. Nós cremos que Deus pode mudar a história de qualquer pessoa. E qualquer nação, viu, irmãos? Pode mudar, até o Brasil Deus pode mudar. Até essa nação Deus pode salvar. Até a pior situação, Deus pode mudar através da salvação e da conversão da igreja que vai se mover nessa terra, levando e expressando a glória do Senhor Jesus. O que nós temos que pregar é muito mais do que religião. Religião não é uma palavra ruim. As pessoas pegaram assim um preconceito. Religião, né, tem alguns sentidos. Um deles, o mais popular, talvez não o mais correto, mas o mais popular é religar, né, do latim, que é religar a Deus. Na verdade, lá para trás o sentido não era bem esse. Mas vamos daí. A religião, ela serve para nos incentivar a buscar a Deus. Mas não adianta buscar a Deus do jeito que a gente quer. Nós temos que buscar a Deus através de um evangelho verdadeiro de Jesus Cristo. Igreja, é responsabilidade nossa fazer a obra de Jesus. Não precisamos temer, porque a mensagem do evangelho é suficiente para salvar. A mensagem do evangelho é suficiente para restaurar. Você não precisa mais do que isso, igreja, eu não preciso mais do que isso. Eu preciso pregar Jesus Cristo vivo e ressurreto, que está presente aqui nessa noite, que pode transformar a nossa vida hoje, que pode mudar a nossa história hoje. Nós temos que ter autoridade para falar dessa palavra, porque eu não me envergonho do evangelho de Cristo, porque ele é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Isso é, não importa quem seja, esse evangelho é poderoso para salvar. Isso está lá em Romanos 1,16. Amém? É tempo da igreja se levantar. É tempo da igreja se levantar. Fica uma pergunta para nós. Que evangelho nós temos pregado? Porque o evangelho que salva, ele converte. O evangelho que converte, salva. É essa palavra de Deus que precisa fluir, transbordar, jorrar da nossa boca e da nossa vida, do nosso comportamento, do nosso procedimento, que a palavra de Deus seja viva em nós. Essa é a nossa chance, igreja. Vamos aproveitar, vamos agarrar a nossa chance de nos abraçarmos ao evangelho e levarmos o evangelho a toda criatura, porque quem crê vai ser salvo. E é isso que é, somente isso é necessário. Amém? Vamos ficar em pé, quero orar por você. Minha oração nessa noite é para que o poder do evangelho te alcance. E através de nós, alcance muitos outros. Que nós sejamos uma igreja verdadeiramente convertida, irmãos. Que a gente mude de verdade. E possa seguir os passos de Jesus. Seguindo os passos dele, nós vamos fazer as obras dele e coisas ainda maiores. Espírito Santo de Deus, tu estás neste lugar, Senhor. Nós, como igreja, muitas vezes não gostamos de ouvir certas coisas, porque nós somos chamados à nossa responsabilidade. E essa palavra é uma daquelas que nos chama à responsabilidade de viver como reflexo de Jesus Cristo e fazer aquilo que Jesus mandou. E nessa noite eu peço que esse poder, Pai, o Espírito de Deus está
sobre mim, disse Jesus, para pregar boas novas aos mansos, restaurar os contritos de coração. Oh Deus, que hoje, nessa noite, nós possamos estar nessa condição, Pai. Porque a salvação já nos alcançou. E ainda que ela esteja nos alcançando nesta noite, Pai, que ela chegue sobre nós com poder de transformação sobre a nossa vida. Que cada um de nós, a começar na nossa vida pessoal, na nossa casa, nos nossos relacionamentos, no nosso comportamento no trabalho, em todos os lugares, na nossa boca, na nossa linguagem, na nossa palavra, nas nossas palavras. Deus, em nome de Jesus, muda, transforma, pelo poder do Evangelho, nessa noite, traz transformação e vida, porque a palavra de Deus é vida e verdadeira. Em nome de Jesus, Pai. Enche a tua igreja, Deus, de poder e autoridade, vidas transformadas com autoridade para fazer a obra, Pai. Em nome de Jesus, que nessa hora, Pai, seja derramado sobre cada um que está crendo nessa palavra, Deus. Em nome de Jesus, seja derramada essa autoridade, esse poder, essa coragem, esta ousadia de pregar a verdade e somente a verdade, Pai. Que nós não pintemos o Evangelho, que nós não queremos colorir o Evangelho com coisas que não pertencem ao reino, mas que nós tenhamos a ousadia de falar, seja para quem for, a verdade do Evangelho. Deus, unge as bocas desse lugar, unge a minha boca e a boca de cada um que entrou nesse lugar, para falar a verdade, Senhor. E a verdade liberta. Nós temos certeza que a verdade vai libertar, Senhor. E que se o Senhor voltar nessa noite, agora, nós estamos transformados pelo Teu poder, pelo poder do Espírito Santo. Deus não nos deixa na dúvida. Deus não deixa ninguém titubear na sua comunhão, na sua intimidade contigo, Pai. Mas que a nossa vida de seguir a Jesus, de ser transformados por Jesus, possa ser crescente cada dia mais, 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 Senhor. Em nome de Jesus Cristo, vem, Espírito Santo. Vem, Espírito Santo, sobre a Tua igreja hoje, Pai. Enche os corações da vida de Jesus, até transbordar, Senhor. Enche-nos de Jesus, até transbordarmos Jesus Cristo em todos os lugares, para todas as pessoas, Pai. É o que eu te peço como igreja nessa noite. Santo, santo, santo é o Teu nome, Pai. Obrigada, Jesus, pela Tua presença, porque o Senhor o Senhor quer fazer essa obra em nós. E nós queremos, Pai, em nome de Jesus Cristo. Amém.